Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa parte da Bíblia que muitas vezes passamos por cima, mas que é cheia de detalhes fascinantes. Todos conhecemos bem a história de Jacó, que se tornou Israel e deu origem às 12 tribos. Mas e o seu irmão gêmeo, Esaú? Para onde ele foi? Quem foram seus descendentes? A história dele não termina quando ele vende seu direito de primogenitura. Na verdade, ela dá início a uma nação inteira, os Edomitas. Então prepare-se, porque hoje vamos desvendar a genealogia de Esaú, explorando as famílias, as tribos e até os reis que surgiram dele. Os descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com 2 mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elom, o Eteu, e com Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Basemate foi mãe de Reuel, e Oolibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois, Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5, Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Com a sua concubina Timna, Elifaz teve Amaleque. Basemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel, e Reuel foi pai de 4 filhos, Naate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Samá e Misa. Estes foram descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. De Esaú, com sua outra mulher chamada Oolibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeus, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. Os descendentes de Seir, as primeiras tribos que moraram na terra de Edom, eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã, todos eles filhos de Seir, o Oreu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Hori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dissom, que foi o pai dos grupos de famílias de Endã, Esbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Oolibama. Ezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zaavã e Acã. Dizã foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ezer e Dizã. Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabê, filho de Zera, de Bosra. Uzã, da região de Temã. Hadade, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe,
Samlá, da cidade de Masreca, Saul, de Reobote do rio Eufrates, Baal-Anã, filho de Aqubor, Hadade, da cidade de Paú, o nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matrede, e neta de Mesaabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibsar, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Curiosidades de Gênesis 36. O capítulo é totalmente dedicado a Esaú, Edom. Diferente dos outros capítulos que focam em Jacó, aqui o destaque é Esaú, irmão de Jacó, mostrando como ele se tornou o pai dos Edomitas, uma nação poderosa vizinha de Israel. Edom significa vermelho. O nome Edom vem do episódio em que Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas vermelhas. Gênesis 25:30. Esse nome passou a representar toda a sua descendência. Esaú teve muitas esposas e descendentes. Ele se casou com mulheres cananeias e ismaelitas, o que desagradou a seus pais, Isaque e Rebeca. O texto mostra uma linhagem numerosa, com filhos, chefes e reis, indicando que Edom cresceu rápido e se estruturou como uma nação antes mesmo de Israel. Primeira menção de reis antes de Israel ter um rei. Gênesis 36, 31. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que houvesse rei em Israel. Isso mostra que Edom se organizou politicamente antes de Israel, algo notável para o contexto histórico. Os chefes duques de Edom. O capítulo menciona vários chefes ou duques, líderes tribais que governavam famílias ou clãs, indicando um sistema de liderança descentralizado, típico das tribos antigas. Edom e Israel se tornaram rivais históricos. Apesar de serem irmãos, descendentes de Esaú e Jacó, Edom e Israel viveram em constante conflito ao longo do Antigo Testamento. Essa rivalidade começou com Esaú e Jacó e se estendeu por séculos. Montes de Seir. Esaú se estabeleceu na região de Seir, um território montanhoso e seco ao sul de Canaã. Por isso, Esaú é chamado de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Registro genealógico detalhado. Gênesis 36 é um registro histórico e genealógico, que mostra a continuidade das promessas de Deus, mesmo com povos fora da aliança, lembrando que Deus também abençoou Esaú com prosperidade e território. Significado espiritual. O capítulo mostra como Deus é fiel, mesmo fora da linhagem da promessa. Ainda que Jacó fosse o escolhido, Esaú também recebeu bênçãos, cumprindo a promessa feita a Abraão de que muitas nações sairiam dele. Mensagem principal. Gênesis 36. Nos lembra que Deus cumpre sua palavra em todas as linhas da história, mesmo naquelas que parecem secundárias. E também é um aviso sobre o orgulho e a separação espiritual, simbolizados por Edom, que mais tarde se opôs ao povo de Deus. Um dos aspectos mais surpreendentes de Gênesis 36 é a lista de reis que governaram Edom. O texto diz especificamente que esses reis reinaram antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Isso é uma afirmação poderosa. Mostra que a nação de Edom teve uma monarquia centralizada muito antes de Israel. Enquanto os israelitas ainda eram governados por juízes, os edomitas já tinham uma sucessão de reis. O primeiro rei listado é Belá, filho de Beor. Depois dele vieram Jobabê, Husã, Hadade, que derrotou os midianitas, Samlá, Saul, não o rei de Israel, mas um Saul de Reobote, Baal-Hanã e, finalmente, outro Hadade. Essa lista demonstra uma estrutura política organizada e estabelecida, ressaltando o poder e a soberania da nação edomita naquela época. É um lembrete de que o mundo bíblico era composto por muitas nações e reinos, cada um com sua própria história e desenvolvimento. Por fim, o capítulo retorna aos descendentes de Esaú,
listando-os novamente, mas desta vez como chefes ou príncipes edomitas, cujos nomes também foram dados às regiões que eles governavam. Nomes como Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibsar, Magdiel e Irão. Essa organização tribal e geográfica consolidou o domínio de Esaú sobre a terra de Seir. A história dos descendentes de Esaú é a história da formação de uma nação. Embora muitas vezes focados na linhagem da promessa através de Jacó, a Bíblia dedica um espaço considerável para nos mostrar o que aconteceu com seu irmão. Isso nos ensina que Deus está ciente de todos os povos e nações, e que cada história, mesmo a de um povo que se tornaria adversário de Israel, faz parte do grande plano divino. Esaú, o homem do campo, o caçador, tornou-se o pai de príncipes e reis, fundador de uma nação robusta e duradoura nas montanhas de Seir. E assim, exploramos a fascinante genealogia de Esaú e o surgimento da nação de Edom. É uma história de família, prosperidade, separação e o nascimento de um reino. Espero que esta análise tenha trazido uma nova luz sobre essa passagem da Bíblia. O que você achou mais interessante? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprofundando seus conhecimentos bíblicos conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos estudos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.